Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo das partes circulares, né? Das figuras planas e depois dos sólidos geométricos. Nós estamos estudando a circunferência e, por via de consequência, também o círculo. Então vamos dar continuidade a esse estudo. Olha lá, temos então o comprimento da circunferência. Vou pegar aqui o comprimento da circunferência. O que é primeiro, vamos relembrar aqui o que é o comprimento. O comprimento é essa distância aqui, ó. Aqui tem uma circunferência já desenhada, ó. Isso aqui, eu caminhando aqui, acompanha aqui a bolinha vermelha. Se eu caminhar aqui em cima, eu estou caminhando na circunferência, certo? Olha, eu posso medir isso aqui. Isso chama-se comprimento. Tá? Isso é o comprimento da circunferência. Existe uma relação entre este comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Lembra-se o que é diâmetro? É a distância que vai de um ponto ao ponto oposto da circunferência, passando pelo centro dela. Está aqui o centro. A distância do centro até a circunferência chama-se raio. Então eu tracei aqui dois raios consecutivos, né? Está aqui um, está aqui o outro, na mesma linha, né? O diâmetro é tudo. Então o diâmetro vale 2 raios. Apenas um lembrete. Existe uma relação. Quando a gente fala em matemática em relação, deixa eu sair daqui. Quando a gente fala existe uma relação, nós estamos falando de razão, de fração. Então, se eu dividir o comprimento, olha aqui, o comprimento, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar um número constante. Chama-se número π. Você vê aqui, ó, que o π é um número que não pode ser expresso em forma de fração. Por isso ele é chamado de irracional. Irracional quer dizer não racional. Ou seja, não pode ser escrito na forma de razão. Para efeito de cálculo, nós podemos considerar que o π vale 3,14. É como se ele valesse somente 3,14, mas ele vale mais do que isso, certo? Porque essa outra parte aqui são milhares e milhões de valores que a gente não consegue determinar, tá? Não precisa. Consideremos sempre 3,14. Então, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro vale sempre π. Isso você pode fazer para qualquer circunferência, certo? Qualquer medida que você faça, de um pneu de bicicleta, de um pneu de carro, do fundo de uma garrafa, como você quiser. Tá legal? Muito bem. Vamos trabalhar então um pouquinho de como essa razão aparece na forma matemática. Olha só. Vou pegar aqui outra página. Então eu fiz o seguinte, ó. Eu não, na verdade foi o autor. Imagine a seguinte situação. Olha só. Será que dá para aumentar um pouquinho? Deu, né? Olha lá. Você tem um pneu de bicicleta e você vai rodar esse pneu, tá certo? Você vai rodar nesse sentido, ó. Sentido horário, né? Sentido horário. Você vai rodar o pneu. E vai marcar no chão um determinado ponto, a partir de onde você vai começar a rodar, tá? Você vai marcar no chão esse pontinho A e, obviamente, vai dar um risquinho aqui no pneu da bicicleta. E vai girar. Isso aqui é um dos diâmetros do pneu, um dos diâmetros. Então, quando você gira, esse ponto se desloca, certo? Vai se deslocando aqui. E à medida que o ponto vai se deslocando, obviamente, o pneu vai andando para frente. Então, o ponto está se deslocando e o pneu andando para frente. O ponto se deslocando e o pneu andando para frente. O ponto se deslocando até que esse ponto que estava aqui embaixo, ele dá uma volta completa. Quando ele der uma volta completa, você marca aqui de novo no chão. Certo?
Essa volta completa é exatamente o comprimento da circunferência. É o que o autor chamou de letra C, o comprimento. Se você dividir esse comprimento, ou seja, quanto essa bicicleta, essa roda andou, uma volta apenas, né? Quando ela deu uma volta, o comprimento deu apenas uma volta, é que a gente chama de comprimento da circunferência. Lembrando, né, que o comprimento, o diâmetro, vale 2 raios. Aqui eu fiz mais uma vez para você não esquecer. Tá? Então vamos trabalhar aqui um pouquinho nessa relação. Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar o número π. Gente, esse encontrar o número π significa o seguinte, ó, só trazer aqui de novo. Se você pegar esse diâmetro, aqui, e colocar aqui no chão, vai caber uma vez, 2 vezes, 3 vezes e um pouquinho, tá certo? É como se você pegasse esse diâmetro e colocasse aqui. Perdão, não é até lá, é até aqui, tá? Ponta a ponta, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes e mais um pouquinho. Esse pouquinho é o 0,14 do π, 3,14. Tá bom? Só para você ter uma pequena noção do que vem a ser esse π, esse número π, esse diâmetro. Essa relação entre o comprimento e o diâmetro da circunferência, tá bom? Então vamos lá, trabalhar aqui a matemática um pouquinho. Então, ó, razão entre o comprimento e o diâmetro é igual ao número π. Isso implica que o comprimento é igual a π vezes d. Por que isso? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? É a relação principal das proporções, né? A propriedade fundamental das proporções é essa. Se eu multiplicar esse número aqui pelo que está aqui embaixo, lembre-se que embaixo do π tem o número 1. Então, C vezes 1 é C. E π vezes d, ou d vezes π, é π vezes d. Acontece, então, isso aqui implica que o comprimento é igual. π vezes esse 2r é o d, gente. Lembra? Deixa eu pegar aqui. Esse d eu transformei em 2r. Por quê? Por causa disso aqui. Todo diâmetro vale 2 raios. Só substituir. E aqui eu efetuei a conta, né? De multiplicar. π vezes 2 vezes r dá π 2r. Eu só arrumei de outro jeito. 2πr, né? Vocês lembram que a operação de multiplicação é comutativa. O que é que isso quer dizer? Que eu posso trocar os fatores, que eu não vou alterar o resultado da multiplicação. Então, em vez de dizer π 2r, eu posso dizer 2πr, tá? Pela propriedade comutativa. Vamos chamar essa fórmula, né? Você não pode esquecer. É a fórmula que te dá o comprimento da circunferência, que é exatamente o que a gente está estudando aqui nessa página, 468. Tá? E na 469 ele vai explicar exatamente o que eu demonstrei ali do outro lado. Tá bom? Pois bem, com isso a gente quis mostrar que o comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes o número π multiplicado pelo raio da circunferência. Nas questões, nos exemplos, esse π pode ser substituído pelo valor dele, né? Não esquece. O π vale 3,14. Se a gente não disser quanto ele vale, você pode usar 3,14 sempre. Tá bom? E no próximo vídeo, então, a gente continuará na página 469 para fazer este exemplo aqui. Tá legal? Até lá, então.